A impressão, né, até complementando a fala do Josias, a impressão é que o próprio governo não sabe o que vai acontecer e ainda não fechou com Lewandowski, por mais que o Lula tenha falado, olha, ele que vai decidir tudo, é uma porteira fechada, né? A equipe dele ele que monta. Só que a impressão é de que ainda tem muitas arestas a serem aparadas, sabe? Prioridades, mesmo a equipe, porque a equipe pode muito bem o Lewandowski dizer, não, eu resolvi manter tal pessoa, quando na verdade resolveram por ele, né? A impressão é uma situação seguinte: o governo precisava dar uma resposta, inclusive para parar com a especulação. Tem muitos nomes circulando, né? Com a bolsa de apostas, ele precisava dar uma resposta, ele deu uma resposta. Aí ele falou: olha, mas agora ele só vai assumir daqui a 20 dias, tá? E o Dino só sai daqui a 42 dias. Então, enquanto isso, eles não vão falar. Na minha avaliação, eles não estão falando porque o governo ainda não aparou todas as arestas com relação. Decidiu-se que vai ser o Lewandowski, mas não se chegou a um consenso com relação ao pessoal que está abaixo, prioridades de governo, outras pessoas, e tem nomes importantes, assim, né? A questão da polícia, por exemplo, não estamos falando do Capelli bastante, mas tem um nome fundamental no processo, que é o Andrei Rodrigues, que é o diretor da Polícia Federal, diretor-geral, que é um nome fundamental hoje em um monte de coisa. Ele vai manter, ele não vai manter. Então, eu acho que há muitas coisas que o governo ainda está fazendo, e aí o Lewandowski nem foi colocado para falar, exatamente porque não se sabe, né? Está em aberto. Na minha avaliação, isso tem cara, tem cheiro do que está em aberto, né? O governo ainda vai ter que sentar muito com o Lewandowski, né? Tudo para poder discutir, decidir, tentar convencer aqui e ali, porque talvez o Lewandowski queira mais. Decidiu-se, beleza, vai ser você, mas eu acho que o governo quer mais tempo para fechar outras coisas com o Lewandowski. O que é ruim, porque um anúncio deveria vir junto com um pacote de informações. Olha, esta é a pessoa, e isso é o que ele vai fazer. Nem que ele falasse, o que eu vou fazer vai ser manter exatamente os programas e os planos que estão no governo Lula, porque deram certo, e vamos pensar em novos para o ano que vem, como o Lula falou. Então, por exemplo, então, que ele falasse isso, ó, vou manter tudo, mantém um time que está ganhando não se mexe, a gente mantém tudo. O problema é que esse time que está ganhando não se mexe no time também. Então, se o Lewandowski está chegando com novas ideias, provavelmente ele vai querer trocar pessoas, e o Lula e o pessoal lá dentro sabe que tem gente lá dentro mesmo que não estamos falando dos nomes mais conhecidos, estamos falando de terceiro escalão, um monte de coisa que não dá para trocar, porque tem coisa em andamento. Então é isso. Eu acho que foi a impressão que deu, Diego, é que existe o trem estava andando, é uma substituição com o trem andando, mas que o trem ainda não está tem faltando umas peças aí. Então, eu acho que o maquinista não vai falar antes de estar tudo decidido. Ou seja, ainda tem bastante coisa precária aí no meio para resolver. Josias, ficou essa impressão, né, de que as coisas estão sendo azeitadas, ajustadas e até lá é melhor que o Lewandowski não fale, que o Dino não fale também. Essa troca de equipe, né? Essa troca de equipe, acredito que precisa ser também melhor definida, tanto pelo ex-ministro e, é claro, principalmente pelo atual que vai assumir a pasta. Nós estamos recuando na área da segurança, na área da justiça, a fase de transição, Diego. É como se o governo estivesse começando hoje nesse setor que é tão essencial. Há uma GLO em curso, uma operação de garantia da lei e da ordem, tem militares nos portos, nos aeroportos, e o novo ministro da Justiça, já escolhido pelo presidente, não tem nada a dizer sobre isso. Considera adequado, considera inadequado. Houve um projeto de segurança que foi anunciado pelo Flávio Dino para lidar com a emergência no Rio de Janeiro e na Bahia. Coisa elaborada ali às pressas. O novo ministro, o sucessor do Flávio Dino, não tem nada a dizer sobre isso. Há, como falamos aqui mais cedo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal impôs um prazo ao governo. Até abril, o governo tem que apresentar um plano para os presídios, para resolver o problema da violação de direitos, de violação da Constituição nos presídios brasileiros. E o novo ministro não tem nada a dizer sobre nada disso. Então, não se sabe o que o ministro fará. Então, você escolheu um ministro na passagem do primeiro para o segundo ano de um mandato, para uma área tão estratégica, informar ao país que esse ministro não tem nada a dizer, é o mesmo que informar que
você está lidando com esta área tão vital de forma improvisada. É isso que nós estamos assistindo, um improviso desnecessário. E é preciso lembrar que, depois do ministro da Economia, do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, o ministro mais bem avaliado do governo é o Flávio Dino, era o Flávio Dino. Então, o presidente está mexendo numa área bem avaliada, na transição do primeiro para o segundo ano do governo, está colocando no lugar desse ministro bem avaliado, foi transferido para o Supremo, um outro ministro, cuja avaliação não é tão favorável, e o ministro não tem nada a dizer. Então, é muito improviso, numa área tão essencial, e o presidente também não tem nada a dizer sobre isso. Diz que vai depois convocar os jornalistas para informar o que ele pretende do seu segundo ano. Nessa área, na área da Justiça, Ministério da Justiça, o ano começa muito mal.